Livro de Mateus, capítulo 26, a partir do 14. Uma das parábolas de Jesus, Mateus 26, 14. Então, não, 25, perdão, 25, 14. Isso. Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Somente até aí. Feche seus olhos só por mais um momento. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Eu peço que o Senhor derrame espírito de sabedoria, de conhecimento e de discernimento nesse lugar. Que a tua boa palavra caia no nosso coração, assim como a boa semente cai no bom solo e produz frutos, e frutos de arrependimento. Pai, nós repreendemos todo espírito contrário que tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo, contra os teus escolhidos, que tem tentado roubar aquilo que sai do teu altar, aquilo que sai do teu trono. E o teu Santo Espírito tem total liberdade no nosso meio. E eu te peço, faz mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Numa outra versão fala de talentos, né? E eu quero que essa mensagem de hoje não traga um peso de obrigação sobre a sua vida, mas que traga um peso de responsabilidade. Falei semana passada no culto aqui, Deus ele precisa de você, mas ele não depende de você. E nós temos que ter esse entendimento. Deus ele precisa porque ele depositou talentos em você, mas se você não quiser usufruir desses talentos, ele vai levantar outras pessoas. Porque a igreja do Senhor existe antes de nós e ela vai continuar depois de nós até que ele venha. Então eu quero que você saia daqui com esse entendimento de responsabilidade, mas não com peso de obrigação. Porque o Senhor não nos chama para fazer um trabalho para Ele. Ele nos chama para prestar uma adoração a Ele com os nossos serviços, com os talentos que Ele confiou em nós, né? E aqui Jesus, por parábola, ele fala assim, o Senhor saiu, ia viajar, e Ele chamou os seus servos, chamou aqueles que serviam a Ele. E a cada um deu talento conforme a sua capacidade. Eu quero te dizer que Deus já colocou um talento em você, Deus já confiou um talento em você, Deus já colocou um propósito, Deus já colocou um dom em você. E aí eu quero te perguntar, o que você está fazendo com isso? E tudo que Deus permite que chegue até nós é um talento. O nosso tempo, a nossa voz, o nosso intelecto, a nossa unção e também o nosso dinheiro. E o dinheiro, não vou nem tocar nesse assunto. Mas muitas vezes a gente acha que o talento, aqui Jesus está falando de dinheiro, e o que menos Jesus está falando aqui é de dinheiro. Ele está falando aquilo que eu confiei em você, aquilo que eu peguei e coloquei na sua mão. E muitas vezes a gente olha para as pessoas servindo e a gente fala assim, nossa, eu queria ter aquilo que ela carrega. Às vezes Deus colocou aquilo que aquela pessoa não carrega em você. Nós entendemos aqui na igreja que numa mesa nós somos o mais rico e o mais pobre. Eu sou mais rico daquilo que eu carrego e eu sou mais pobre daquilo que você carrega. E por isso que nós temos que viver em comunhão. Porque cada um, assim como um corpo bem ajustado, a gente vai vivendo. E nós temos a ligação com a cabeça que é Jesus. Mas eu quero te perguntar nessa manhã, o que você tem feito com o seu talento? O que você tem feito com aquilo que Deus confiou em você? Porque muitas vezes as pessoas lá fora estão esperando que você use o talento que Deus te deu para tocar na vida dela. A própria palavra fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Lá fora as pessoas estão ansiando a manifestação de Deus através da sua vida. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa para depositar o talento que Ele colocou em você, mas Ele escolheu você. Aprove ao Senhor que Ele escolheu você. Ele olhou para você e falou, vou colocar algo que só você vai carregar. Só você vai carregar. Alguém pode cantar igual você, mas não vai cantar
como você foi chamado para cantar. Alguém pode ministrar como eu, mas não vai ser eu. E Deus nos chamou exatamente para isso, para um senso de responsabilidade. Aqui a palavra fala que Ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. E a palavra continua dizendo assim, que o que recebeu 5, ele correu para multiplicar aquele talento. O que recebeu 2 fez da mesma forma, mas o que recebeu 1 correu para enterrar o talento. E no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você multiplica o talento ou você enterra. Eu quero te dizer que você vai gastar o mesmo tempo para você multiplicar do que para você enterrar. É exatamente o mesmo tempo. Quantas horas nós temos no dia? Quantas horas? Mas eu sou pastor, eu tenho mais? Quem canta tem mais horas aí? A gente até queria ter mais umas horinhas, né? Só que a gente ia ter que trabalhar mais, né, seu Ribeiro? Mas o que você faz com o tempo e com o talento que Deus te deu? Às vezes você está correndo para enterrar. E enquanto os outros estão correndo para investir. E aí a gente tem como que eu posso dizer, alguns traços desse homem que enterrou. Porque quem está correndo para multiplicar o talento não vai arrumar desculpa. Agora, quem está correndo para enterrar o talento sempre vai arrumar uma desculpa. Porque você já viu alguém que está trabalhando, ocupado trabalhando, reclamar de algumas coisas? O cara está trabalhando, está fazendo, está se virando, deu problema, ele corre para o outro lado, escapou uma peça, ele faz ali uma adaptação de serviço, né, que eu não vou chamar de gambiarra, faz uma adaptação de serviço, mas ele sempre está fazendo alguma coisa. Agora, quem está disposto a enterrar o talento sempre vai estar dando uma desculpa. Estou muito cansado, estou sem tempo, eu não tenho capacidade para isso. Sim, você tem capacidade. Você tem capacidade, muitas vezes você só não quer. E sabe o que é mais interessante do nosso Senhor? Se você não quiser, para Ele, tudo bem. É uma escolha sua. É uma decisão sua. Mas muitas vezes nós não estamos usufruindo de algumas coisas nessa terra, ou até mesmo das regiões celestiais, porque nós estamos enterrando alguma coisa que nós deveríamos estar multiplicando. Nós temos que entender que nós somos mordomos fiéis daquilo que Deus confiou na nossa vida. Se nós somos mordomos, nós não temos que fazer do nosso jeito, nós temos que fazer do jeito dele. Em nenhum momento esse Senhor confiou esses talentos para esses homens, para que eles administrassem conforme eles quisessem, mas conforme para que eles multiplicassem. O Senhor não depositou nada em você em vão. Ou você acha que Deus é o Deus do desperdício? Nós somos seres do desperdício. Nós desperdiçamos nosso tempo, nós desperdiçamos comida, nós desperdiçamos dinheiro, nós desperdiçamos saúde. O Senhor, Ele é excelente em tudo que Ele faz. E Ele é preciso naquilo que Ele faz. Ele nunca desperdiçou nada. Nem você. Por isso você está aqui. Ele não desperdiçou nada em você. Porque Ele acredita em você ainda. Ele confia em você ainda. Ele olhou para você e falou assim: estou colocando um talento, ou 2 talentos, ou 5 talentos na sua mão. Porque a prosperidade não é o quanto a gente recebe, é o quanto a gente multiplica. Às vezes a gente fica, o Espírito, a unção de prosperidade, você está recebendo, mas você não está multiplicando. O que você tem feito com aquilo que Deus confiou em você? Nós precisamos ter um senso de responsabilidade. Deus não quer mais filhos mimados. Deus quer filhos maduros. Filho maduro, ele pega aquilo que tem que fazer, ele vai lá e faz, ele não fica dando desculpa. Todos nós temos problema. Amém? Se você não tiver um problema, vem aqui que eu vou passar pelo menos uns 2 para você, só hoje. Todos nós, às vezes, estamos na correria do dia a dia. Nós temos mais funções no dia a dia. Eu não sou só pastor. Eu estou como secretário de esporte. Enquanto Deus não me chamar para uma obra integral,
Eu vou continuar trabalhando, porque se Deus me deu saúde, Deus me deu vigor, Deus me deu intelecto, eu acredito que Ele quer me usar lá onde eu estou. Porque às vezes a gente entra num ciclo de egoísmo, a gente se fecha numa bolha, a gente se fecha no nosso ciclo de amizade, a gente se fecha no ciclo do serviço, a gente se fecha no ciclo da própria igreja e a gente fala, nós estamos fazendo a obra de Deus. Não, nós estamos fazendo o tempo passar. Enquanto pessoas lá fora estão ansiando que você toque na vida delas, através da sua vida, através daquilo que Deus tocou em você, mas nós estamos no nosso clube social gospel. Nós viemos para a igreja para receber o talento, mas ele multiplica lá fora. Nós viemos para a igreja para receber uma palavra de orientação, para ele receber uma revelação, mas nós vamos exercitá-la lá fora. Senão nós estamos fazendo um clube social gospel. Eu venho para a igreja, bato meu cartão de religioso, vou embora e pronto. Aí ninguém na sua empresa está sendo tocado, ninguém na roda dos seus amigos está sendo influenciado por você. Ninguém da sua escola vê Jesus em você. Aí fala, não, mas eu não tenho dom para isso. Tem sim, Deus colocou aí e Deus te colocou lá para você ser luz. Aonde que ele fala? Nós somos luz do quê? Nós somos luz do quê? Não é a luz da igreja? Porque às vezes a gente quer ser estrela na igreja. Mas Deus chamou a gente para ser luz do mundo, não estrela na igreja. E a gente não quer multiplicar. Não, porque isso aí é função do pastor. Não, isso aí é função do pessoal que canta. Eu ia falar levita, mas aí os levitas falam, não existe mais levita. Ninguém aqui é da tribo de Levi. A gente está com o talento enterrado. Mas o Senhor vai voltar. Aleluia. E o Senhor Ele não vai cobrar o talento que Ele confiou em você. Ele vai cobrar, ou Ele vai pedir a multiplicação. Ele não vai olhar por resultado, Ele vai olhar quantas vezes você multiplicou. Por resultado, que recebeu 5, fez muito mais do que o que recebeu 1. Só que Deus nunca te chamou para multiplicar o meu talento, Ele chamou para multiplicar o seu talento. E uma das coisas que faz a gente parar no meio do caminho é olhar para a vida do outro. O nível de comparação, falamos muito sobre isso. E a gente nunca vai comparar com ninguém que está, de certa forma, abaixo de nós. A gente sempre compara com quem está acima. A gente compara com quem tem um carro melhor, com quem tem uma vida financeira melhor, com quem tem o trabalho melhor, com quem tem mais dinheiro. A gente sempre se compara com alguém que está em cima. A gente nunca se compara com quem está abaixo de nós. Porque se a gente começar a ter esse senso de olhar onde nós estamos, a gente vai começar a gerar um espírito, não gerar um espírito, mas a gente vai começar a gerar um senso de gratidão maior. Da onde Deus te tirou, do que Ele já fez na sua vida, aonde Ele te colocou, o que Ele já permitiu chegar na sua vida. Mas a comparação, muitas vezes, está olhando para aquele que está multiplicando 5 e fala, eu não vou dar conta de chegar lá. Você não foi chamado para dar conta de chegar lá. O apóstolo Paulo fala assim, terminando a carreira que a mim foi proposta. Todos nós temos uma carreira. Às vezes o caminho é o mesmo, mas a distância é diferente. O próprio apóstolo fala, terminando a carreira que a mim, a minha carreira particular, aquilo que foi proposto para mim, eu guardei a fé. Às vezes nós estamos perdendo a nossa fé porque nós estamos correndo a carreira errada. Nós estamos querendo multiplicar o talento do outro. A gente está querendo multiplicar aquilo que você não foi chamado para multiplicar, enquanto você está escondendo o seu talento. Enquanto você está escondendo aquilo que você foi chamado para multiplicar. Não, porque eu estou ajudando o Gilmar, mas às vezes Deus não te chamou para ajudar o Gilmar. Às vezes Deus pediu para você se ajudar primeiro. Quando nós olhamos para nós achamos que nós não temos capacidade para aquilo. Se for por nós mesmos, nós não temos capacidade. Mas nós temos um Deus que nos capacita para tudo aquilo que Ele nos propõe para fazer. Ele coloca o talento, Ele coloca a capacidade. Moisés foi chamado para liderar o povo. Ele fala, Senhor, eu não. Alguns falam que ele era gago. Outros falam que ele era meio bocudo.
E ele falou, mas você não vai por você não, você vai por mim. Quando você abrir a boca, eu encherei a sua boca e eu falarei através de você. Quando Deus nos coloca numa missão, Ele nos capacita. Quando Ele nos coloca num propósito, Ele paga a conta. Quando Ele aponta, Ele paga a conta. Vocês vão escutar o tempo todo nisso. Mas tem que ter o seu querer, tem que ter a sua disponibilidade, tem que ter a sua vontade. A gente é muito bom em enterrar talentos. Nós somos excelentes em enterrar talentos, sim. Ai, pastor, como que eu enterro meus talentos? Quando eu dou desculpa para fazer aquilo que eu fui chamado. De verdade, não precisa responder, não precisa levantar a mão aí. Quantos aqui, se tivesse nascido na época da igreja primitiva, conseguiria congregar? Ai, pastor, eu gostaria de ver. Gostaria nada. Você tem que andar 10 quilômetros para escutar um João Batista pregar, ainda chegar lá e falar assim, raça de víbora. Quem disse que você pode se fugir da ira vindoura do Senhor? Se arrependa. Às vezes os pastores falam um pouquinho mais duro já. Ai, o pastor hoje apelou. Ser perseguido. Ter que se reunir praticamente em caverna, escondido, às luzes de lamparina. Porque se fosse pego adorando ao Senhor, era morto, crucificado, morria a espada, jogado em caldeirão de óleo. Deus nos deu liberdade. E o que a gente está fazendo com essa liberdade? Está transformando em libertinagem, outra está transformando em preguiça. Tem gente que era para estar muito mais longe do que está hoje. Eu sou um exemplo claro. Se eu tivesse ouvido aquilo que Deus falou no início da minha caminhada da fé, tivesse me posicionado, estaria muito mais longe do que a gente está hoje. Deus nunca foi negligente com nós. Nós que somos negligentes com Ele. Aí, pastor, você está falando que eu tenho que servir na igreja? Também, mas Deus não precisa de nenhum crente dentro da igreja. Deus precisa de crente lá no seu trabalho, lá na roda dos seus amigos. Lá que você vai multiplicar o dom. Lá que você vai multiplicar o talento. Lá que você vai multiplicar aquilo que Deus colocou em você. Aqui é muito fácil. Aqui todo mundo canta, todo mundo ora, todo mundo levanta a mão, todo mundo chora, até ora em línguas. E lá fora, quando você tem que se posicionar? E algumas coisas faz com que a gente enterre os nossos talentos, porque nós temos uma visão distorcida do Senhor. Nós temos uma visão distorcida de Deus. Quando esse homem volta, e ele fala, cadê o seu talento? Esse homem responde assim, o Senhor é um homem cruel. E o Senhor colhe aonde o Senhor não planta. Por isso eu tive medo. Aí o Senhor fala assim, você está falando que eu colho onde eu não planto? Que eu sou um homem cruel? Então tira o talento dele. Por quê? Porque esse homem tinha uma visão distorcida a quem ele servia. Às vezes a gente tem uma visão distorcida de Deus. Às vezes a gente acha que Deus é um homem, é um senhor de barba branca que está sentado no trono com um raio na mão esperando você pecar para ele jogar um raio e te mandar para o inferno. Mas o Deus que nós servimos é um Pai amoroso. É um Deus que está sempre de braços abertos. Porque quando você caiu, você tem para onde voltar. É essa a visão que nós temos que ter do nosso Senhor. Não é um homem velho, ranzinza, que está esperando você pecar para te mandar para o inferno. Mas é um Deus de amor que está esperando você todos os dias, assim como a parábola do filho pródigo. Ele está todos os dias à porta da casa te esperando de braços abertos para te receber. Esse homem fala, eu tive medo. Deus vai te usar com medo mesmo. Deus usa os medrosos, mas não usa os covardes. O medroso, ele vai com medo. Agora o covarde não. O covarde não vai. Esse homem, ele usou a desculpa do medo, mas ele foi um covarde. Quantas coisas nós estamos fazendo? Nos acovardando em nome do medo. Às vezes o medo está falando, não tem nada a ver com isso aí não. Eu só estou te assustando.
Eu tenho um pouco de, não vou dizer medo, mas eu tenho um receio de altura. E uma vez nós fomos fazer uma viagem, e nós fomos num parque aquático, e nós fomos naquele que cai lá. Subia, acho que era 80 metros de altura. Aí era engraçado que era 2 filas, uma para subir e outra para descer. E no começo vamos lá. Aí você sobe, 2, 3, 4 lances de escada. Aí eu pensava assim, eu não vou olhar para o lado, não vou olhar para fora, porque se eu olhar para fora eu não vou querer subir mais. Foi. A hora que você estava lá em cima, você olha, os carros pareciam carro do Hot Wheels. E aí uma das pessoas que estava do meu lado virou e falou assim, eu estou com medo, eu não vou mais. Eu falei, mas nós já estamos aqui, vamos lá. Não, eu vou voltar. Dentro de mim estava falando assim, volta também. Volta também. Aí eu pensei, mas eu já estou aqui. Eu não vou voltar mais nessa cidade. Eu não vou voltar mais nesse país, pelo menos não está nos meus planos. Então eu vou viver isso aqui. Fui com medo mesmo, mas fui. Muitas vezes algumas pessoas do nosso lado vão tentar nos levar para o mesmo nível de covardia delas. E nessa hora você tem que falar assim, eu tenho uma palavra, eu tenho um objetivo, eu sei o que Deus colocou em mim. Quantos talentos nós estamos enterrando? Porque na hora da decisão alguém fala para você, não faz não, isso aí não vai dar certo. Você escuta ela, mas você deixa de escutar a voz de Deus. Você escuta alguém que muitas vezes está na carne, no pecado, no erro, do que alguém que está em Deus. Qual talento Deus colocou em você? Que está queimando aí, você está pensando assim, eu poderia fazer mais nisso aqui, mas eu não faço. Eu poderia estar fluindo mais nisso aqui, mas eu não estou fazendo. Quantas promessas Deus falou, olha, estou te levantando como pastor, estou te levantando como adorador, estou te levantando como tangedor, estou te levando como líder, estou te levantando como alguma coisa, e você está assim, não, mas eu não dou conta. Vou te contar um segredo. A gente não dá conta mesmo, não. Porque multiplicar o talento vai ter que te gerar uma dependência do Senhor. Vai ter que gerar uma dependência em quem confiou o talento em você. E aí a gente precisa tirar o medo de lado, tirar a covardia do lado, tirar os receios, a comparação de lado e olhar para quem confiou o talento em nós. Por que a gente está parado até hoje? Às vezes a gente está patinando até hoje na nossa vida. A gente não sai de uma estagnação espiritual, emocional, financeira, intelectual, porque Deus colocou um dom em você e parou por aí. E você está enterrando. E nós somos donos e especialistas em trocar de objetivos. A gente começa a nos ocupar com outras coisas que vão roubando nosso tempo daquilo que nós deveríamos estar investindo nas coisas de Deus. Nós trocamos. Nós vamos mudando o senso de prioridade. E Deus nunca deixou de ser prioridade na nossa vida. E o diabo, ele não quer nos matar. Já falei várias vezes sobre isso também. Porque se ele nos mata, nós vamos ali para o São Sebastião e acabou. Nós vamos para o céu, nosso espírito vai para o céu, nosso corpo vai ali para o São Sebastião e acabou. Agora, se o diabo te cansa, se o diabo te distrai, quantos talentos deixarão de ser multiplicados? Porque às vezes você está corrigindo quem você deveria estar orando. E às vezes você está orando por quem às vezes deveria ser corrigido. Trocamos o senso de prioridade. Escondemos o nosso talento na nossa correria. Para quem serve na casa do Senhor. Não só aqui na Oreb, mas que serve nos outros ministérios. Nós nos ocupamos de tantas outras coisas e deixamos de servir ao Senhor na casa dele com excelência. Eu prego de qualquer jeito,
Eu canto de qualquer jeito, eu toco de qualquer jeito, eu intercedo de qualquer jeito, eu sirvo de qualquer jeito. Você sabia que o serviço é um talento que Deus colocou em você? É um talento. Fazer o café, limpar o chão, ligar o ar-condicionado, apagar a luz, acender a luz, receber na porta, interceder pelo culto, orar pelas pessoas. Isso é talento. Mas aí o nosso dia a dia vai nos roubando disso. A gente vai fazendo de qualquer jeito. Aí a gente vem para a igreja, a gente canta um louvor que faz todo mundo chorar. E Ele virá. E a hora que Ele vier, Ele vai sentar do seu lado e falar assim: vamos puxar o extrato aqui da sua vida? Cadê o talento que eu coloquei em você? Vamos aqui? Ai, Senhor, não tive tempo. Então, cara, eu estava olhando aqui, ó, que aquele dia de culto tinha jogo, né? Entendi. Aquele dia de culto, tá. Você usou sua família para falar que você estava cuidando da sua família, tá? Beleza. Fala, é? Não, Senhor, mas o Senhor sabe. Eu sei. Eu sempre falo, as pessoas falam assim: ai, pastor, porque eu falei com Deus e tal. E Deus entende, né? Deus entende, Ele só não concorda. Você vai me falar algumas coisas, eu vou até entender o seu lado. Vou falar, eu entendo. Aí só que só não pergunto se eu concordo. Que aí é uma outra conversa. Nós somos muito flexíveis, eu e a pastora. Na verdade, o ministério, ele é bem flexível, né? Só que muitas vezes nós somos flexíveis porque às vezes você não está preparado para ouvir o que você tem que ouvir. Né, Michele? O William é meu barbeiro oficial. Aí fui ontem lá fazer a barba. Anteontem. Tava conversando com a Michele e com o William, ela virou e falou assim: vai embora da minha casa. Eu falei, mas eu tô aqui com o meu barbeiro. O senhor vem aqui na minha casa para me esculachar? Brincando, né? Lógico. Mas é isso que faz multiplicar o talento. Às vezes a conversa dura. Às vezes o nosso patrão, a gente tem que sentar com os nossos funcionários, ter conversas duras, falar, ó, não quero isso aqui, quero dessa forma, quero desse jeito. Os nossos filhos, nós estamos escondendo os nossos talentos dos nossos filhos e fazendo com que eles escondam o talento deles, olhando para nós. Porque aquilo que não for prioridade, aquilo que for relativo para você, vai ser banal para os seus filhos. Aquilo que for relativo para você vai ser desnecessário para os seus filhos. Se vir para o culto, se ter um tempo no secreto com o Senhor, se adorar o Senhor genuinamente for relativo para você, quando dá eu faço, para os seus filhos vai ser desnecessário, porque eles não vão imitar aquilo que você fala, eles vão imitar aquilo que você faz. Porque lá na frente eles vão olhar e falar assim, eu preciso ir para a igreja. Alguém vai perguntar, por quê? Porque eu vi o meu pai e minha mãe indo para a igreja todas as vezes, independente faça sol, faça chuva. Eu gosto de ouvir o testemunho da pastora Bárbara. Quando a avó dela levava elas para a igreja. Era sol, era chuva, ia a pé para a igreja. Naquela época não existia carro ainda. Brincadeira. Ai, depois ó. Deu ruim hoje, hein, gente? Mas você conversa com as pessoas, fala assim, a minha avó me pegava de manhã, falava, era de manhã? Escola dominical. Meu Deus, se colocar a escola dominical na geração de hoje, acaba a igreja. No domingo, 13h. Quem vem comigo? Eu vou anotar aqui.
Aí fala, a minha avó pegava a gente 1h da tarde, fazia sol, fazia chuva, era uma subida, né? E ia. Hoje a gente acorda com um tempinho gostoso desse, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Aí vou no culto da noite. Aí da noite vai estar um pouquinho mais frio, fala, não vou no culto hoje. Não deu. A gente vai enterrando os talentos. E aí o ser humano, ele nasce com a semente adâmica, amém? Ele já nasce propenso ao mal. E aí, como eu falei de comparação, aí a gente olha para quem multiplicou 5, para quem multiplicou 2, e a gente fala assim, eu quero viver aquilo também. Deus fala, não. Ou a gente questiona, por que ele está vivendo aquilo lá e eu não? Porque ele está multiplicando e você está escondendo. Não existe neutralidade no mundo espiritual, meu irmão. Não existe você pegar o talento, ficar segurando ele na mão e olhando para o Senhor que confiou em você e falar, tá, eu vou ficar aqui até que o Senhor vai voltar. Não, você vai pegar e você vai sair da presença do Senhor. Ou você vai enterrar ou você vai multiplicar. E eu te pergunto, o que você vai fazer? Como você vai gerir isso que Deus confiou na sua mão? Quem é dono do tempo? Quem é o Pai da eternidade? Mas quem administra o seu tempo aqui nessa terra? É Deus? Quem escolhe estar aqui na igreja? Porque a gente sempre escutou, né? E o culto era para quem estava lá. Você não quis estar lá. Né, Gilmar? Não, o culto era para quem está lá. Deus não fechou exclusividade com ninguém não, meu irmão. Você acha que realmente Deus queria que só vocês estivessem aqui nessa manhã? Não só aqui na igreja, em todas as outras igrejas que tem culto de manhã. A palavra fala que é desejo de Deus que todos se salvem. Se é todos, é todos. Eu vou fazer uma piada, mas não vou, porque está gravando. Todos. Mas estava no culto quem Deus queria que tivesse. Não. Para de dar essa desculpa. Toma vergonha na sua cara. Não veio porque não quis. E a gente começa a esconder. Começa a falar, não precisa. Desse jeito não. Vamos enterrando o nosso talento. O Senhor é a nossa fonte de renda, amém? Nós precisamos entender isso. A nossa fonte é o Senhor. O nosso trabalho é o canal por onde o recurso chega. Deus manda a sua providência, quem administra? A palavra fala que Deus dá pão a quem tem fome e semente ao que semeia. Deus dá, deliberadamente. Quem administra os seus recursos? Você. Deus abre a porta para você comprar um carro. Quem cuida do carro? Você. Menos no caso da pastora, que ela já transferiu para mim. Que ela já falou, essa aqui é a responsabilidade sua. Eu falei, tá bom. Quem deu seu filho? Quem deu seu filho? Você não tem certeza ainda? Quem deu seu filho? Deus. Quem educa? Os papais aí, quem cuida da saúde? É o talento e você multiplica ou você enterra. Ou você multiplica ou você enterra. Ou quando o Senhor voltar, você vai pegar o seu filho. Cadê? A Elisa. Quantos anos a Elisa tá? 3. Aí o Senhor vai voltar, a Elisa vai estar com 3 anos. Fala, Senhor, tá aqui, ó. Ela tá com 3 anos ainda. Passou 50 anos, ela tá com 3 anos ainda. Não. Você cuida, você educa, você ensina. Talento é isso. É Deus confiar na sua mão e você fazer Ele multiplicar. É você pegar com a sua mão e falar, Deus, qual que é a melhor estratégia? Como eu faço? Nós precisamos parar de ser negligentes. A negligência tem um provérbio. Vou achar ele. Me dá 1 minuto. Provérbios
Deixa eu só confirmar o endereço aqui. Que fala sobre negligência. Eu li ontem isso. Provérbio 18:9. Coloca aí, mano. Da Mateus. Eu não sei qual que é o Davi, qual que é o Mateus. 18:9. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do... Forte, né? O inimigo veio senão para matar, roubar e... Deixa lá. Vamos apanhar um pouquinho mais aqui. Quem é negligente no seu trabalho é irmão de quem? Como diz o apóstolo Cristiano, é irmão do Lulu. Se você é negligente, se você é procrastinador, você está cooperando com o diabo. Se você vai protelando as coisas para fazer depois, aquilo que você tem que fazer agora, você está contribuindo com o trabalho dele. Mas não é para destruir a vida dele, é para destruir a sua. É para enterrar o seu talento. Porque quando ele tinha talento, ele fez lá o que não deveria fazer no céu. Agora ele está contribuindo para você destruir o seu talento, para você enterrar o seu talento. E ele usa a negligência. Você sabe o que tem que fazer, você sabe por que você tem que fazer, você sabe como tem que fazer, mas você não faz. Porque eu estou esperando o outro fazer. Não é minha responsabilidade. Não é o meu chamado. Não é o meu chamado. Algumas coisas têm que gerar uma ira santa dentro de nós, para que nós nos levantemos e fazemos a forma correta. Tem que gerar um senso de indignação, falar assim, tá errado, eu vou me levantar e eu vou fazer da forma correta. Não pode ser feito desse jeito, eu vou me levantar e vou fazer dessa forma. Isso é multiplicar o talento. Quem está aí dentro que está parado até hoje? Quem está parado aí dentro até hoje? E às vezes a gente confunde semente com talento. A gente confunde semente com talento. Tem coisa que é semente na nossa vida. Agora tem coisa que é talento. Vou dar um exemplo claro, que eu falei que não ia falar muito de dinheiro, mas vou fazer isso. Deus nos dá o recurso. Dentro desse recurso, vai ficar muito claro para você. Existe o talento que você precisa multiplicar e existe a semente que você precisa plantar. O que é semente? Dízimo, oferta e primícia. Amém? Isso é semente. Os 90% que sobra é talento. Você tem que administrar. Você tem que multiplicar. Você tem que saber usar. Porque senão a gente é guloso. A gente come tudo. Quer comer o pão e a semente. A gente nem plantou e nem multiplicou. No final de tudo, não vai ter nada. Aqueles que trabalham. O dia tem 24 horas. Tem o horário que você tem que trabalhar. Isso é uma obrigação. Mas e o que você não trabalha? E o que sobra? Isso é semente. Isso é semente. Semente de tempo. Semente que você precisa lançar na vida de alguém, para alguma coisa. Não é só você chegar, trabalhei, agora eu vou voltar, só vou dormir. Vai fazer alguma coisa útil para o reino. Vai fazer alguma coisa útil para o reino. Mas nessa manhã, o Senhor te trouxe aqui para gerar a responsabilidade de multiplicar o talento que Ele confiou em você. Ele confia em você. Ele acredita em você ainda. Se não acreditasse, nós já nem estaríamos mais aqui. Ele já colocou talentos. E deixa eu te falar, meu irmão, essa igreja precisa do seu talento. Essa cidade precisa do seu talento. A sua roda de amigos precisa do seu talento. O seu trabalho precisa do seu talento. Precisa do seu talento, daquilo que Deus confiou na sua mão.
Tem amigos seus que eu nunca vou conhecer. Tem ambientes que você vai entrar que eu nunca vou entrar. E sabe quem tem que ser luz lá? Você. Sabe quem tem que trazer a presença do Espírito Santo lá? Você. Você. Nós precisamos ser multiplicadores dos talentos que Deus confiou em nós. Eu quero que você saia daqui dessa manhã se questionando, porque essa é a função do ensino. Que você saia daqui questionando o que tem dentro de você que você está enterrando, que você precisa multiplicar. Que Deus confiou em você, que Deus depositou em você, que Deus está acreditando em você. E que a partir de hoje você flua e você multiplique o talento que Deus colocou em você. Amém? Pastora? Amém, palavra forte, né? E como o Espírito Santo é lindo e ele anda na mesma direção. Eu falei para o pastor, quarta-feira Deus já havia tocado ao meu coração de 2 palavras. E uma delas era falar sobre os talentos. E hoje o pastor trouxe, né? Então, é uma linha. E eu não tinha falado. Então, o Espírito Santo está agindo no nosso meio, está falando conosco, está nos direcionando. E que você possa ir nessa manhã, fechar os seus olhos e pensar qual talento o Senhor me entregou. Às vezes a gente acha que nós não temos talento nenhum. Mas uma das coisas mais importantes do dia de hoje é ouvir. Se você tem o talento de ouvir, você já tem um grande talento. E todos nós temos ouvidos e ouvimos para a honra e glória do Senhor aqui nesse lugar. Então coloque o seu talento em prática. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar na tua casa. De todos os ambientes que foram ditos aqui, o ambiente que nós somos mais sondados e mudados, é o ambiente da nossa casa. Como nós somos lá? Como nós somos quando nós fechamos a porta? Quem nós somos quando nós estamos falando com o nosso marido, com os nossos filhos, com as pessoas que prestam serviço para nós? Como nós somos? Será que eu tenho testemunhado de um Cristo vivo, ressurreto? Será que eu tenho demonstrado esse Jesus para os meus filhos? Será que eles, ao olharem, eles veem a persistência, a constância, a busca, a entrega ao Senhor, a obediência a Ele? Ou eu oscilo o tempo todo? Ou qualquer coisa me rouba da presença? Nós precisamos voltar o olhar para o Senhor. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Para Ele são todas as coisas. Quando eu priorizo Deus, as demais coisas são feitas na minha vida. Às vezes as outras coisas não estão acontecendo na nossa vida porque a prioridade não é Ele. Se você quer viver aquilo que a palavra diz, coloque Ele no primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Continue crendo naquele Deus poderoso que cura, que liberta, que provê. Nosso Deus é um Deus de provisão. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Mas Ele vai usar a tua vida e a minha para que essa multiplicação aconteça. Ele quer usar a tua vida. E eu quero declarar nessa manhã que nós vamos voltar os nossos olhos ao Senhor, que nós vamos entregar os nossos ouvidos ao Espírito Santo, para que Ele conduza os nossos passos e os nossos dias, para que a gente saiba onde gastar, como gastar, para que a gente não desperdice, mas para que a gente multiplique.
Muitos de nós não temos visto a abundância do Senhor ainda, porque temos perdido muito no desperdício, porque não temos calculado. A palavra vai dizer que antes de você fazer uma construção, você precisa calcular tudo que você vai gastar, para que você não passe vergonha depois. Calcula todos os seus gastos. Calcula o que você tem priorizado. Às vezes você não tem colocado o seu talento em prática, porque você não tem calculado bem o seu dia, o seu tempo. Nós gastamos tanto do nosso tempo com aquilo que não é válido, com aquilo que não é necessário. E às vezes nós acumulamos tantas coisas, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus venha te